Conversa, Igor. Ah. Opa! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Lê? Salva do blackout? Já no escritório? Já estou no escritório, salvo aqui do apagão, né? E Legal, legal. estava vindo pensando, né? A vida nos convida sempre a alterar algumas rotas e a gente insiste em caminhar no piloto automático. Acho que tem a ver um pouquinho com o que a gente vai falar, né? Total, total, tá. E às vezes pega a gente super surpreso. Naquela hora, tá? Eu tava prontinha pra entrar e fui tomar um banho. E deu na mira, tá? Tomei banho normal, botei a roupa, peguei o telefone e tinha sol na rua ainda. Tá? Eu demorei uns 2, 3 minutos pra perceber que a internet e a LTV tinha sumido. Não, mesma coisa, eu lá toda empolgada lá em casa, esconde as crianças, né? Rodrigo, fica aí com as crianças pra gente poder conversar. E aí apagou, achei que eles tinham me sacaneado, tá? Porque em tempos de quarentena, né? Com 2 crianças em casa, mas não era não. Mas enfim, né? Conseguimos encontrar um plano B e vamos lá compartilhar com a galera que está aqui com a gente. Bora lá, o pessoal tá chegando, estamos... Atrasamos um pouquinho, né, Lê? Atrasamos 1 hora aí, 1 hora e meia. Exato. Eu expliquei para quem estava no comecinho aqui, quem chegou assim que eu liguei a live, que a gente teve essa intercorrência, né? Porque tem gente que não é daqui de Criciúma que está nos assistindo e comunicando que a gente teve esse problema. E por isso que tu até avisou nas tuas redes sociais e acabei compartilhando aqui que nós iríamos conversar das 7h30, 8h30 já tem outra live, então a gente vai emendar aqui depois. Mas, Igor, vamos lá. Começa te apresentando, fala para a galera quem é você, o que você faz. Eu acho que muitos já te conhecem, mas nada melhor do que você mesmo, né? Para explicar aí para o povo o que tu faz. Então tá, pessoal, boa noite. Obrigado pelo momento compartilhado aqui. Sou Igor Grude, sou designer por formação, mas atuo com facilitação e práticas de inovação dentro das organizações. Tem uma empresa que é a Dream, né? A gente atua nível Brasil, mas muito foco no território catarinense. Estamos aí ajudando organizações de diversos portos ali a se antenarem nesse mundo novo, constante atualização. A experiência, né, profissional e só para, antes de entrar, deixa eu só te agradecer, né, por esse momento juntos. Tu já sabes, eu falo para todo mundo mesmo que és um profissional que eu tenho extremo respeito e admiração pelo teu profissionalismo, pela tua inteligência. Eu estava falando antes com meu esposo sobre você, eu falei, o Igor é um ponto fora da curva, é tipo, sabe, é um cara diferenciado e que bom que a gente tem aqui pertinho, né, do nosso lado. Então, muito obrigada, eu tenho certeza que quem não consegue nos acompanhar agora, porque também está tendo uma enxurrada de lives, eu vou deixar gravado aqui depois e as pessoas com certeza vão assistir, tenho certeza vão gostar muito das coisas que você vai compartilhar aqui junto comigo. Então, Igor, muito, muito obrigada, tá? Começando, queria te perguntar, a gente vai falar sobre visão estratégica, visão sistêmica, e eu penso que são 2 competências, 2 formas de se comportar, tanto para um negócio quanto para o profissional na carreira, mas que parece que as pessoas não têm muita clareza, né? Parece que ao mesmo tempo que é fácil de entender, é difícil de explicar em palavras. Então, assim, com a tua experiência, o que tu entende, e até com o teu olhar, com o olhar do designer, o olhar da experiência prática que tu tens de carreira e de vida, o que é alguém que tem visão estratégica e alguém que tem visão sistêmica? Poxa, acho que isso é bem importante, deixar as coisas simples para as pessoas. Tá, o primeiro ponto, essa questão de visão estratégica é você saber onde você quer chegar e pensar em e se, que são possibilidades, tá? E se eu fizer assim, se eu fizer assado, e de uma forma mental, construindo essa ficção, que é o plano, todo plano é uma ficção, de como se alcançar esse ponto B para frente.
Só que é importante, se você tem uma visão limitada, pouco sistêmica, a tendência é o quê? Você construir planos B, pontos B futuros, tá? Tudo referenciado desse repertório limitado que tu tem. Ou seja, tu vai chegar no futuro limitado. Então, tipo, por isso que é importante você ter clareza desses dois pontos que tu traz aqui para nós. E deixar simples, tá? O que é essa visão estratégica? Cara, só no plano, no ponto A, e preciso chegar no ponto B. E existem possibilidades para isso ocorrer. Visão sistêmica é o tamanho do range, da abertura dessas possibilidades de ponto B futuro que eu terei para mim. Serve para mim, para o negócio, para o grupo no qual eu estou instalado. Ou seja, quanto maior meu repertório, maior a minha visão sistêmica, entender que as coisas são conectadas, é um ecossistema interdependente, mais fácil é de eu trazer um ponto B mais relevante, um ponto B que entregue mais valor, e a partir disso começar a desenhar planos, que é justamente a visão estratégica, possibilidades para se alcançar esse ponto B. Sistema que a gente consegue perceber do impacto no cenário como um todo, porque a tendência, tu estava falando, né? A gente fica com uma visão limitada. Isso tem a ver com cognição. A gente começa, o som está retornando. O som do Igor ou o meu? Ou os dois? Eu ouço a minha voz duas vezes. Eu não escuto duas vezes e nem a tua. Para mim tá super tranquilo. Tá normal? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair rapidinho e já volto. Tá. Agora, a gente recebeu um feedback das pessoas que estão aqui conosco, que estava dando eco, né, no som, estava dando um retorno aí no som do Igor. Maicon, valeu, Maicon, pelo feed. Tá voltando, o Igor saiu, já vai voltar para a gente fazer um teste, ver se melhora. Deixa eu aceitar ele aqui de novo. O meu tá falhando algumas vezes. Agora vamos ver. Dá um oi aí pra galera. Alô, alô? Oi, Igor, tô super te ouvindo. Ó, o Michael disse yes. Vocês estão me ouvindo duas vezes, pessoal? Tá com eco? Acho que melhorou, hein? Melhorou? Aqui tá legal. Ah, então fechou. Então, a gente estava falando, para quem está chegando agora, a gente vai falar um pouquinho sobre visão estratégica, visão sistêmica. O Igor é designer, que tem uma grande experiência em ajudar empresas a ter pensamentos e construções que trazem respostas inovadoras e com resultados interessantes, né? E eu, psicóloga, ajudo pessoas e empresas sobre o olhar da ciência do comportamento. E as duas visões, elas são muito importantes, porque de nada adianta a estratégia, e eu estou falando da estratégia corporativa, pensar, criar vários planos, se na forma de pensamento, mindset, enfim, as palavras da moda, né, que a gente usa, se as pessoas não entenderem, como ele falou, de uma forma simples, o que é isso, para que serve e como que a gente pode desenvolver. E aí, quando a gente tem essa dificuldade de ter uma visão sistêmica, uma visão de todo, a gente começa a ter problemas comportamentais, que são problemas de relacionamento. Porque a gente começa a olhar para o galho e não para a floresta. E eis alguns problemas instalados comportamentais. E quando a gente tem dificuldade de desenvolver uma visão estratégica, eu falo assim, a gente fica muito limitado porque a gente começa a perceber e fazer planos de acordo com a nossa ótica. Isso é viés cognitivo. Então, isso é comportamento puro. Nós somos convidados por uma questão cerebral a termos vieses, que às vezes são falsas percepções, ou induzidos por algumas percepções que são baseadas na forma como o mundo se constrói para a nossa mente. Por isso que cada vez mais as equipes precisam e devem se tornar colaborativas. Porque a visão do meu engenheiro de produção precisa se complementar com a visão do cara da logística, com a visão do RH, com a visão do cara que está pensando a estratégia como um todo. Porque, na verdade, né, nesse mundo complexo não tem resposta certa. Existem respostas, né, Igor? Não sei se tu percebe essa questão comportamental como um entrave em muitos cenários. Ele é entrave e impulsionador, tá? Esse é um super desafio.
Quando a gente falar de visão sistêmica e visão estratégica, a gente vai estar paralelamente falando dessa lente comportamental da cultura. Tá. E muitas vezes o desenho da estratégia é justamente para quê? Para modificar, introduzir, aprimorar fatores comportamentais e culturais dentro do negócio, dentro dos empresas. Por isso que muitas vezes vai chegar no ponto B, vai ter que fazer alguma correção de valores, alguma correção comportamental para que você alcance aquele ponto B. Não é simplesmente uma operação. Um hard skill ali, passo a passo. Não, como se fosse um tabuleiro que tu vai seguindo as casas e vai emendando uma coisa na outra. Não é simples, mas é possível. Mas precisa que haja um trabalho colaborativo. E para mim o papel da gestão de pessoas, do RH, como queiram chamar, é fundamental para esse tipo de movimento organizacional. Igor, coloca o fone, o vídeo simples para ouvir a Letícia que resolveu. Beleza. Adoro os toques tecnológicos. Vamos experimentar com fone. Vai lá. Ontem na live com a Lívia, depois que ela botou o fone, a gente teve problema. Vamos ver como é que fica hoje. E aí, Aislan? Tem eco ainda? Eu acho que agora vai ficar bom. A tua voz mudou para mim. Lê, eu me ouço saindo pelo teu áudio, eu acho. Por aqui, tá 100%. Então vamos lá. Tem eco, eu também ouço esse eco ali. Minha voz volta. Lê, só tem o teu celular ligado aí, né? Tem ar-condicionado, mas será que daí interferência? Não. Deixa eu tentar sair e voltar de novo. Tá. Galera que está chegando agora, a Islan aqui, prazer de ter aqui, a Alice, querida Érica, Clarissa Feltrin, Bidoca, Márcia, sejam bem-vindos. O Igor deu uma saidinha breve, está voltando, a gente está fazendo aqui alguns testes, porque está dando eco no retorno do áudio dele para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. E nós estamos falando sobre visão estratégica e visão sistêmica. Importante, Ponce, galera de Boston assistindo a gente aqui, bacana. Deixa eu permitir. Eu não estou no computador, eu estou no celular, Aislan. Acho que pode dar alguma interferência por isso. Eu acho que deu uma paradinha porque o Igor está entrando. Tecnologias são excelentes quando funcionam. E quando funcionam bem. Isso é muito importante. Estamos aguardando o Igor. Bora? Oi, comigo continua perfeito teu som. Eu me ouço de novo. Pra te ouvir. Deixa eu desligar aqui. Tudo que tem perto de mim, só um pouquinho, mas eu acho que não tem a ver. Não, mas não é, Lê. Vou tentar. Nada? Tudo? Não? Nada, minha voz volta super cristalina de volta para mim. É alguma coisa no Instagram aqui. Tá. Galera, se vocês não se importarem, a gente continuar assim mesmo. Toca. Podemos? Vamos me ouvir duas vezes. E vocês vão ter o privilégio de escutar a voz do Igor 2 vezes. Isso é um privilégio, né? Como então, é galera, continua. Eu até separei todas as lives, naturalmente, separo algumas coisas que eu gosto de anotar, que eu acho importante. E essa questão de desenvolver esse pensamento, né, estratégico, essa visão estratégica e visão sistêmica, eu trouxe aqui uma fala do Jim Collins que diz o seguinte: uma das maiores batalhas das organizações atualmente é carência de reflexão. Então, quando a gente entende que existe essa jornada, né, Igor, de A até B,
é isso. A gente, às vezes, economiza a nossa capacidade de penso, de todas as variáveis que precisam estar contidas, né? De processo, de gente, de recurso, de dos cenários, para chegar até o plano B. A gente constrói, geralmente, uma única rota, ou a maioria das pessoas, entendendo e acreditando que ela é a melhor rota, geralmente com um final feliz. Só que não necessariamente é ela que vai acontecer. E a gente está vivendo esse cenário agora. E aí? Aí vem o caos mental. Porque aí a gente perde a sensação de controle que a gente gosta de ter, né? Tô falando isso em todas as lives porque nós somos falsos controladores enquanto seres humanos. A gente não tem alguns poderes que a gente acredita que tem. Então, me parece que existe essa carência de reflexão, porque durante muito tempo a gente construiu e conduziu equipes que não eram autônomas, não inserindo equipes em tomada de decisão. Isso faz com que a gente, até para um processo de cultura educativa, venha menos reflexivo e a gente está tendo um choque porque o grande convite agora é pensar. Vamos pensar, galera. Vamos estender o pensamento. Vai lá, Igor. Lê, isso aí é importante, tá? Isso aí vem de um mundo antigo industrial. O que era esse mundo antigo industrial? Uma cabeça, uma liderança, desenhava esse plano perfeito, tá? E um bando de operários, que é justamente todo o seu time, simplesmente operacionaliza o plano do Big Boss. E um mundo super previsível. O mundo mudou. O mundo ágil que nem a gente tem aqui hoje, em constante transformação, ele pede o quê? Revisão periódica desses desenhos. E quem vai revisar, muitas vezes, não é esse grande líder, esse grande mentor, esse peso forte que tinha no líder ali. É justamente quem está no campo operacionalizando isso aí no dia a dia. Aí está o tema autonomia. Tu fazer essa ficção em curtos prazos e permitir que de forma autônoma o teu time possa fazer essas revisões e traçar novos destinos. Porque a autonomia é liberdade com responsabilidade. Não é vai cavalo. Toca a ficha aí. Tu entrega, mas a pessoa precisa entender que existe. O que é ser responsável? Da resposta, que a resposta dela vai ter uma consequência organizacional e para a carreira dela. Mas isso precisa estar claro também. Né? E assim, ontem mesmo eu falei sobre isso, por mais que a gente passe ainda e em alguns momentos fale do tempos modernos, tem muitas empresas e ainda muitas equipes sendo conduzidas nesse formato. Isso é um desafio para a gestão. Porque justamente quanto mais apegada ele fica um plano, ou seja, botei muita energia, botei muitos recursos, muitas expectativas, menor a minha tendência em ceder para que ele mude, ou que outras pessoas de alguma forma o peguem no manche junto comigo. E aí vem justamente dessas perspectivas, desenhar esses planos de forma mais colaborativa, os indivíduos se apegam menos e ficam muito mais orientados a resultados possíveis e não a microgerenciamento desse passo a passo, dessa ficção, que é o planejamento. Tá? Nada como a realidade para trazer resultado. Para mim é isso, né? Tu prover experiência prática. Como é que o cara vai criar autonomia se ele não tem a capacidade de aprender fazendo? Não existe isso. Né? Até a gente sabe que existe uma absorção de aprendizado quando a gente olha, quando a gente está lendo, claro, mas nada é tão efetivo quanto fazer. Eu sempre brinco, ninguém aprendeu a andar de bicicleta com manual de instrução, né? Incline 30 graus sua perna para... Não, aprendeu porque foi descobrir o ponto de equilíbrio, aprendeu porque se machucou, aprendeu porque experimentou, e no experimento também tem emoção positiva e negativa, e elas são extremamente significativas para a gente sedimentar os aprendizados e, consequentemente, ficar mais autônomo. E isso traz experiência, traz memória. Por isso era da experiência que as empresas estão fazendo hoje, tanto com o colaborador, quanto com os clientes, provendo experiência, porque a gente sabe a importância e o impacto que a carga emocional promove na gente, enquanto seres humanos.
E nesse exercício de experiência, os indivíduos conseguem fazer alinhamento de propósito, que não é o que se faz com ficção, de machismo, um post-it, tá? Se faz vivendo. Então, por isso que é importante fazer com que os indivíduos vivam, isso é experienciar, é uma vivência que marque os indivíduos ali, dentro desse exercício de alcançar o ponto B. Tá? E, periodicamente, o grupo, o time, os indivíduos vão aprendendo com a prática experiencial do seu dia a dia. Por isso o desafio agora, justamente, planejamento estratégico, robustos, no modelo tradicional, como eles foram desenhados numa era industrial, já não faz mais sentido numa geração hoje que vive pela experiência e pela proposta. Não são simples operários que vão seguir comandos. Exatamente a questão do comportamento, né? Quando a gente olha para a experiência, na verdade a gente olha para o comportamento. Eu estava pensando isso, o que a gente está vivendo é tão, para mim, uma fonte de aprendizado tão interessante, assim, na minha área, né, na psicologia. Falei, cara, como é impressionante como as pessoas precisam, e as organizações, de estímulos diferentes o tempo todo. O que está acontecendo? Porra, desculpa, mas a galera toda a vida, no sextou. Agora sextou direto, a galera está reclamando. Cadê o estímulo diferente? Ou seja, não existe continuar fazendo a mesma coisa, porque na mesma coisa não tem estímulo, e sem estímulo não tem desafio. E sem desafio, a teoria do flow não vai existir na prática. Então a gente precisa estender a habilidade. É muito chato ficar em casa porque não tem... Qual é a habilidade que a gente está usando? O que a gente está aprendendo? Tudo bem, todas aquelas coisas que a gente já falou, que a gente se aproximou mais, Claro que isso é válido, mas não é válido para todo dia. Então, como que uma empresa usa a mesma estratégia todo dia, ou as pessoas pensando da mesma forma, não tem estímulo. Naturalmente, isso vai baixando o resultado, baixando produtividade, baixando engajamento, e aí o cenário a gente já imagina o final, né? Isso é importante, Lê, porque muitas vezes esses indivíduos que estão nesse... Vamos trazer essa referência do sextou ali. O que é o sextou? É uma busca por prazer. Caraca, chegou sexta. Agora eu vou curtir. Cara, tu não estava curtindo até sexta? O que era isso? Cara, tu tá vivendo uma vida sem propósito, que não te alimenta, que não te energiza, ou seja, você estava operacionalizando alguma coisa que não fazia sentido para ti. Finalmente chegou sexta. Cara, esse é o desafio das organizações. Como eu transformo a minha segunda-feira num sextou? E não estamos falando de fazer festa, colocar pizza e dar videogame pra galera, botar cerveja. É como que a gente, quando a gente esse nosso profissional olhar para o ponto B e tenha prazer em querer alcançá-lo. Fazer sentido para tudo. Uma coisa muito importante que tu falou agora. Não adianta, e assim, quando eu era gestora da área de RH, a gente, obviamente, você faz benchmarking, você olha para a grama dos outros, mas não adianta olhar para o Google, olhar para o Facebook, olhar para não sei o quê, e exatamente a história do puff colorido e colocar na tua organização e imaginar que isso vai trazer um grande resultado, que isso vai estimular as pessoas, às vezes até desestimula, tem um efeito reverso. Porque o que faz sentido para aquele negócio? Qual é a cultura do negócio? O que as pessoas que estão lá dentro cultuam também? Né? Que músicas? Perfeito. A cultura é um rock e a galera tá dançando uma valsa, entendeu? Então, assim, tem que ter esse cruzamento entre as músicas, né, das pessoas e a música do negócio, se a gente for comparar com melodias. Exato, tá? Porque os negócios têm que ter clareza que problema do mundo eles estão resolvendo. E na hora de contratar quem está realmente engajado para resolver aquele problema do mundo. E na hora de demitir, fazer a mesma coisa também. Poxa, não te gera tesão, não tem prazer em resolver esse problema aqui conosco? Cara, experimente outras organizações, acha o seu. E nesse processo de achar qual problema a gente está resolvendo, aí a gente vai começar a trazer para dentro do negócio valores, práticas, artefatos, que a gente também está falando aqui, né? Puff ou não é? É uma guitarra ou não é? É uma cervejeira ou não é? É uma biblioteca bonita ou não é? Quais são os artefatos que refletem a nossa cultura, que é justamente o nosso jeito de ser para se alcançar aquele ponto B, que é a nossa grande missão dentro desse negócio. E aí, de novo, volta à história de visão sistêmica.
qual o tamanho do range de visão sistêmica tem o meu negócio, que o negócio não existe, né? O negócio é uma ficção, ele é uma representação ficcional, jurídica contábil, para um grupo de gente. Tá, o que esse grupo de gente realmente tem como valores compartilhados, artefatos compartilhados, que faça sentido eles estarem caminhando juntos diferente esse ponto B. Eu sempre faço uma comparação com novela. Cara, negócio é novela. Tem um enredo, tem personagem, tem vilão, tem tudo. É uma história, é uma grande história. Isso aí. Né? Mas assim, esse enredo faz sentido para você? Porque senão, de fato, tu só vai enxergar líder, vilão, um suspense ou talvez uma história de terror, né? E tu quer viver um romance. As pessoas não podem se iludir, né? Eu falo, às vezes, são grandes casas de bonecas disfarçadas de casas de bruxa para você. Você também precisa escolher, né, em que história tu quer fazer parte. Parece que as pessoas querem ser engolidas, absorvidas por uma história, às vezes porque a novela é muito bacana, ela é muito famosa, né? Não, a gente também se deixa levar por alguns vieses, que a gente falou no início, que fazem com que a gente tome decisões equivocadas. Então, quando a gente tem uma visão estratégica e a gente sabe aí forças, fraquezas que a gente começa a reduzir a nossa capacidade de fazer escolhas que vão nos trazer resultados errôneos naquele momento, ou que não sejam tão significativos, mas é naquele momento. Por isso que esse plano para as empresas hoje olhar para 10 anos não faz mais sentido. E para a nossa carreira também não faz. Nossa, perguntar, vamos voltar no tempo? Há 10 anos, Igor, você imaginava estar onde está agora? De jeito nenhum. 10 anos atrás eu estava na universidade e eu ia ser um projetista. Tá, e hoje eu estou atuando com organizações desenvolvendo negócios de pessoas. Tá? E justamente que, cara, essas oportunidades que o mundo foi me ofertando e isso me desenvolvendo, me levou até aqui. Se eu tivesse seguido um plano duro, não estaríamos nessa live. E eu não seria nem psicóloga, porque eu sempre conto assim, o meu pai era médico e ele dizia que ele tinha um gol entalado na goela, que ele queria que, né, a gente fosse médica. E ele ficou frustrado, porque quando a gente se posiciona, a gente frustra expectativas alheias, isso é um fato. Por isso que o propósito tem que fazer sentido só para o dono dele, né, não para os outros. E eu sempre falo assim, eu não estaria na psicologia. Quando eu era professora na graduação, contava para os meus alunos que o meu método não foi o melhor, mas acabou dando certo. Eu tirei no papelzinho, entendeu? Eu coloquei fono, físio e psicologia. Saiu físio, e aí eu falei, não, vou fazer psicologia. Teimou com o próprio sorteio, né? E aí eu fiz. Então, assim, foi um processo de escolha imaturo. Quando eu olho hoje para a minha carreira, para o resultado que eu tenho, acho que não foi, mas poderia ter sido, né? Então, muitas coisas mudaram na novela, a personagem mudou também, né? Então, a gente precisa estar ligado nesses encaminhamentos que a gente escolhe fazer. Todos foram de minha responsabilidade, que é o que a gente falou antes. Todos, quanto mais autonomia a gente tem, maior o nível de consequência das nossas respostas, né? Isso aí. Então, assim, quando a gente convida as pessoas a fazer isso, o quanto a gente também está preparado como líder, como gestor, né, para fazer essa análise junto com as pessoas. Então, eu trago de novo para quem chegou agora, a gente começou e eu falei que tem algo do Jim Collins, que é que as empresas têm uma carência de reflexão. Tudo que a gente está falando até agora, não tem receita de bolo, não existe a resposta certa, mas são experiências que a gente tem, que a gente compartilha e visões de mundo para aprender aqui também, né, Igor? Eu sempre falo que toda live que eu faço é uma grande oportunidade de aprender. Porque eu gosto muito quando vem uma pergunta que eu não sei a resposta, porque isso me motiva a ir buscar. E uma coisa é fato, né? Não existe pensamento estratégico, pensamento sistêmico, sem sentar na cadeirinha eu falei isso ontem, vou ficar repetitiva, porque eu já vi que tem gente que estava ontem na live também. Mas é na cadeira de aprendiz. Não existe isso. Sempre. Né? E isso vale para o indivíduo e para o negócio. Toda essa tua fala vale para os negócios, tá? É justamente que negócios precisam estar periodicamente revisitando o que ele tem feito, isso está alinhado a propósito ou não.
Porque o negócio insistir em fazer coisas que está desalinhado ao propósito do seu grupo de profissionais. Ou pior ainda, desalinhado ao propósito do seu grupo de clientes, tá? A tendência é morrer e ele não saber por quê. E aí ele vai culpar alguém. Ah, foi a Dilma, foi o Boulos, foi o fulano, foi o Beltrano. Tá, vai terceirizar isso daí. Então, é um mundo cheio de oportunidades para esses negócios estarem sempre se realinhando. Porque um dia é sempre diferente do outro, e provavelmente vai precisar se reestruturar continuamente e se tornar uma organização aprendente. Sempre. Fala, assim, a empresa passou por a própria empresa aqui, né? Quando eu falo a empresa Alexa Zanini pensando em liderança, a gente passou e passamos por vários movimentos, assim, tanto no slogan quanto naquilo que a gente acredita. E hoje a gente entende que o que nos move é gerar experiência de aprendizado. E aí, existem vários métodos para isso. Mas é encontrar aquilo que faz sentido, florescer num negócio e faz sentido para quem está dentro dele. Não adianta eu, como a dona da consultoria, pensar isso e quem está comigo não reverbera, né? Não multiplica isso, não entende isso, não come isso, não pulsa por isso, como falou, não tem tesão por isso. Não faz sentido nenhum. E tem aqui, eu trouxe umas perguntinhas, né, para a gente falar sobre desenvolvimento de planejamento, dessa visão, estratégica. Tu já trouxe algumas perguntas do A para o B, mas tem algumas perguntas que eu faço em quase todos os trabalhos que eu desenvolvo, que parece que são simples, mas não são, estão longe de ser, que é: quem eu sou? Cara, que negócio é esse, se for um negócio? Autoconhecimento, né? Quem eu quero me tornar? Ou que negócio, professora Elizabeth, que negócio, como que eu quero que o meu negócio se torne? Para onde que a gente está indo? O que a gente precisa fazer para chegar lá? Que problemas podem surgir? Como que a gente pode resolver possíveis cenários problemáticos ou caóticos? Muitas pessoas estão desesperadas agora, Igor, pelo que a gente falou no início, porque a gente jamais desenhou esse capítulo da novela da vida. Esse capítulo que a gente está vivendo não foi desenhado. Ele foi inserido no meio do filme. Uhum. E agora? O que a gente faz? Se desespera, letra A? Começa a usar a capacidade cognitiva para pensar em quais são os planos que a gente pode, quais são as estratégias, o que a gente vai desenhar, né, como subcapítulos dentro do capítulo principal, porque livro é assim, né, tem um capítulo, tem os subcapítulos. Então, é isso. E essas perguntas, por mais que elas pareçam simples, eu falo, tem diretores, gestores que eu atendo em processo de mentoria e tem gente que chora. Uau! Chora porque, às vezes, passou uma vida inteira conduzindo um negócio que não fazia sentido, vivendo uma vida sem propósito, que às vezes é uma vida bacana, a gente não está entrando nesse mérito, ganhou grana, tá tudo certo, mas não é só isso. Não é só isso, porque nós somos sistêmicos. Visão sistêmica é ter a capacidade de olhar o todo. Nós somos sistêmicos enquanto seres humanos. Não é uma única área que nos alimenta uma vida inteira. É a soma das partes. Isso é interessante, tá? E está diretamente ligado a lembra a pirâmide de necessidades do Maslow? Tá. Quanto mais baixo estão os indivíduos e as organizações dentro daquela pirâmide, a tendência é de estar mais desalinhado. Porque o foco é resultado a curtíssimo prazo, sobrevivência. Tá. Conforme eles vão avançando, ou seja, existe estabilidade, uma certa estabilidade. Poxa, atendi algumas demandas que eu tenho de reconhecimento. Eu preciso agora começar a me entender, implementar essa minha história de autoestima, de autorrealização e tudo mais. Aí essas perguntas começam a tocar fundo no coração ali. Dos indivíduos e dos negócios. Tá? O negócio avançou um pouquinho, se estabilizou. Cara, achamos nosso mercado, estamos empatando aqui, a gente precisa avançar. Agora a gente vai perguntar, cara, o que a gente está fazendo? E aí começa essas discussões ali. E volta para dentro de casa, porque, de novo, a empresa é uma ficção.
Ela não existe. Ela é um grupo de gente. Na tua experiência, em que momento ou com que elementos a gente pode provocar, né, esses comportamentos no negócio ou na carreira? Que momentos, Lê? Poxa, cara, acho que isso aí tem que ser quando abrir o olho de manhã. Tá, essa é uma pergunta que ele está incomodando todo mundo de manhã. Tá, e não é um papel do líder, né? É um papel desses profissionais, principalmente daquele cara que grita assessor. Tá, porque ali tem muita coisa errada nesse fenômeno. Começar a fazer essas perguntas de manhã e começar, se eu não tenho uma hipótese de resposta, eu levar para o grupo para a gente começar a refletir sobre. Dia, quando acorda, né? As empresas estão tendo e vão ter agora uma oportunidade de olhar para dentro das histórias. Então, obrigado. E olhar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje eu estava em reunião com uma gestora de uma empresa que eu atendo e a gente estava conversando sobre isso. Ela falou: a gente está impressionado positivamente e negativamente com o comportamento dos colaboradores. Muitos vão pular fora agora. Mas a minha pergunta foi: mas de que forma que a gente preparou essas pessoas para que elas entendessem qual que realmente era o propósito do negócio? Que também tem uma corresponsabilidade, é um processo de corresponsabilidade. Tem gente que você realmente vai fazer de tudo e que não vai bater, tem gente que não quer, tem várias situações, né? É complexo. É natural. Mas agora é uma grande oportunidade de olhar e fazer essa triagem, né? Muitas pessoas não vão mais caber no enredo, porque no momento que os enredos vão precisar muito de algumas pessoas e de algumas demandas comportamentais, essas pessoas não vão ter nada para dar. Exatamente porque a única coisa que fazia sentido era receber o salário no final do mês. E quando a gente está no momento de caos, receber o salário no final do mês vai fazer ou vazar. E isso, Lê, pode esconder uma armadilha também pós-pandemia. Eu discuti também alguns cenários pós ali. Nesse exercício de redução de caixa que a gente vai ter durante um mês, 45 dias ali de mercado estagnado, a tendência é forçar negócios que tragam resultado a curto prazo para recuperar esse ano de 2020. E aí, alguns indivíduos, alguns profissionais, alguns produtos, algumas estratégias do negócio que não estão alinhadas ao propósito, mas estão alinhadas para fazer caixa rápido, podem ganhar muita força dentro desses negócios. E pode ser uma pequena armadilha escondida ali para a sustentabilidade desses negócios pós-crise. Por quê? Porque é um mundo diferente pós-pandemia. Vai ser um mundo totalmente diferente. Novos comportamentos, novas práticas, novos exercícios profissionais, novos valores culturais dentro da organização pós-pandemia. E essa turma vai querer usar o quê? Estratégias que foram desenhadas antes da pandemia. Então fica um alerta muito importante ali, tá? Pós-pandemia, tá até durante a tendência de muitos negócios será de fazer caixa a curto prazo. E vão fazer isso com estratégias desenhadas pré-pandemia. E que não podem fazer muito sentido nesse mundo novo que vai se desenhar quando a gente sair desses lockdowns, dessas quarentenas todas aí. Que é importante, né? Cara, o que está acontecendo no sistema, que não é só no sistema do negócio, é o sistema do mundo? O que as pessoas estão nos mostrando? Para onde que elas estão indo? Não sei se faz sentido, mas eu imagino que faça para ti, né, que é designer, mas eu gosto muito de trabalhar o mapa da empatia para essa questão da divisão sistêmica, dá para usar muitas outras competências, mas assim, é um exercício muito convidativo, muito interessante para a gente olhar sobre outras óticas, o que na neurociência a gente chama de filtros. Então, a ideia é que essas análises feitas antes, elas foram importantes até aqui. Agora, com que filtros a gente precisa olhar? Como se eu fosse te emprestar meu óculos e como é que a Letícia está olhando, como é que o mercado financeiro está olhando, como é que o meu consumidor está olhando, como é que o meu fornecedor está olhando, como é que o meu cliente está olhando.
E tem gente, por isso que eu falei, né? A questão da flexibilidade cognitiva. Cada vez mais a gente está sendo convidado para pensar coisas complexas, porque o nosso cérebro tem a capacidade de encontrar resposta para isso. Mas ele é tão sem vergonha que ele quer poupar nossa energia. Né? Então, se a gente não, é como se fosse academia, né? Não vai ficar com barriga de tanquinho se faz uma vez por semana. Tem que fazer diariamente. Então, quando tu fala sobre isso, qualquer competência e cognição, que daí já não é competência, mas a gente exercita isso. Parecem exercícios pequenos, mas eu falo para as pessoas, esse é um exercício de consciência muito rico, quando a gente começa a se perguntar. E consciência é um caminho para a mudança. É um dos primeiros caminhos. Perfeito, Lê. Muito bem colocado, tá? E o interessante é que, nesse exercício de ser empático, de entender o que está acontecendo fora da minha bolha interna, usando a lente do outro, em geral, o nosso cérebro preguiçoso, o que ele vai fazer? Em vez de eu pegar a lente da Lê, eu vou ficar imaginando como deve ser olhar com a lente da Lê. O nome disso é pré-conceito. Eu vou conceitualizar antes de conhecer. Tá, e esse é um exercício importante a gente falar dessas práticas empáticas para entender o mundo sobre outra lente e começar a trazer oportunidades e desafios que eles apresentam para nós de uma forma real, baseada em dados, não em achismo ou em preconceitos. Tá? Precisa justamente usar o TBC, outra ferramenta igual o mapa da empatia, né? Tirar a bunda da cadeira e vai viver o mundo do outro. Aí sim você vai ter lentes baseadas em dados da vida do outro para começar a construir novas inferências dentro da tua própria bolha. E isso os negócios vão ter que aprender a fazer de uma forma muito ágil, porque é um outro planeta Terra pós-pandemia. Quando a gente olha para o cenário, para as conversas de WhatsApp, essa capacidade de pensar reflexivamente, ela é muito pequena. Né? As pessoas querem impor as suas ideias, os negócios vão querer impor as suas estratégias, mas baseado no quê, né? Qual é o viés que está te fazendo tomar essa decisão? Às vezes é um viés muito perigoso, porque eu sempre falo, a minha lente é uma lente perigosa, porque ela é só a minha. E ela me restringe na minha capacidade de ver mundo. Na PNL a gente fala que o mapa não é território, né? Mapa é o meu mapa. Território é o que todo mundo está vendo aqui, né? Toda a estrutura que está envolvida na gente. Mas o mapa é uma construção, pessoal. Então, quanto a gente está disposto a aumentar a capacidade de entender o mapa alheio? Me parece que a gente fica criando disputa burra, tentando convencer as pessoas. Ninguém tem que convencer ninguém a nada. A gente tem que ajudar as pessoas a pensarem por elas mesmas. Né? E que esse penso novo formar vários outros caminhos que seja interessante para um coletivo. Perfeito. Isso vai impelir, na minha humilde visão aqui, num darwinismo pós-pandemia. Por quê? Porque visto que a gente está tratando, não é descobrir a pólvora, muitos já fazem. Tá? E eles vão ter uma vantagem competitiva monstruosa para quem não adotar isso daí o quanto antes. Tá, assim, e vai ser vida ou morte. Não vai ser, vou ganhar mais ou menos dinheiro, vou ganhar mais ou menos mercado. Negócios vão desaparecer e outros vão crescer muito pela simples adoção de novas práticas, novas lentes, como eles conduzem a sua carreira e os seus negócios. É meio cruel de se dizer, mas é o que tem se desenhado nesse cenário. Que horas temos aí? Aqui, 8h19 no meu reloginho aqui. Tá. Vamos ver se a galera tem alguma pergunta aqui para a gente. Excelente para os nossos clientes. Os números das nossas planilhas não serão suficientes para a crise, com certeza. O Rafa, o Tausen é o Rafa da Vanelise, né? É isso, Rafa? Sim. Já trabalhamos na Lamoda também juntos. Isso, bacana tê-lo aqui. A Ponce Mara, uma galera lá de Boston que eu atendo, elas têm um mercado lá e a gente está falando da diferença do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu faço o processo de coaching com elas têm um
supermercado lá, estava falando aqui que esses questionamentos têm ajudado bastante elas a repensar o negócio. Fico muito feliz. Eu tenho aprendido muito com elas também, porque está vendo comportamento do outro lado do mundo, né? Então isso é muito bacana. Isso, da Vanelise. Isso aí, Rafa. Botar essa galera aí para pensar, hein? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma crítica, alguma contribuição? Quais outras ferramentas, além do mapa da... Ah, Camila, tu sabe a resposta. A Camila é parceira sócia do Igor. Quais outras ferramentas, tô brincando, tá, Camila? Quais outras ferramentas, além do mapa da empatia, podemos utilizar para nos trazer clareza da visão sistêmica desse cenário? Além do mapa da empatia, deixa eu pensar aqui. Eu separei aqui uma coisa. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas em algumas empresas que eu atendo faz muito sentido. E como eu atendo uma parte que é muito comportamental, a falta de visão sistêmica, como eu falei, gera um problema de relacionamento e ele deixa de ser um problema do negócio para virar problemas pessoais. E daí eu começo a achar que é o Igor do comercial que está querendo impactar a minha área da logística. Sei lá, vai começar da Roma. Né? Então, assim, o que que acontece? Eu gosto muito, Igor, não sei qual a tua opinião, mas eu gosto muito do arroz com feijão bem feito. Quando eu vou dar treinamento, fazer coisa, tem gente que fala, eu levanto as expectativas, eu quero uma técnica nova. Mas você usa bem a velha que funciona? Não. Então, às vezes as pessoas querem muitas coisas, mas não fazem o básico. Por que eu estou falando isso? A importância da gente discutir problemas com equipes multissetoriais é uma forma de potencializar a visão sistêmica, que é simples. Claro, precisa ser um facilitador que promova reflexões interessantes entre essas pessoas. Viver o cenário do outro. Vamos lá para um job rotation, vem passar um dia comigo aqui no RH, vem para o comercial, vem ver como é que é a minha realidade. Até porque dentro das organizações, as pessoas que ainda são contratadas, elas já vêm enviesadas por um conhecimento teórico. Eu contrato um psicólogo para o RH, um administrador, eu contrato um engenheiro para não sei para quê. Então, o que que eu entendo? São exercícios simples, não vão fazer sentido para todo o cenário, não vão fazer sentido para todas as equipes, depende do grau de maturação, tem uma série de coisas, mas são movimentos que eu pensei agora e que facilitam essa capacidade de a gente olhar o todo. Uma coisa que seria muito bacana, e eu lembro que quando eu passei na prova do mestrado, e a gente fez o mesmo mestrado em desenvolvimento socioeconômico, essa questão da tríplice hélice, né? Mas eu não vou nem entrar no governo, vou entrar educação e iniciativa privada. Essa também é uma forma da gente ampliar a visão sistêmica. Cadê as universidades? Cadê pesquisa? Aquela galera... E essa foi uma das coisas que me fez pensar em não seguir no doutorado. Eu quero produzir coisa que faz sentido para quem está na ponta. Né? Eu acho muito lindo escrever artigos, eu acho que é fenomenal, mas vamos trazer a galera que tem o penso científico para resolver um problema que tem resultado. Então, essa proximidade, eu acho que é uma forma muito rica de gerar pensamento sistêmico e ainda é muito distante do que eu vejo na nossa realidade. Esse é um cenário brasileiro. Que é diferente das tuas colegas lá em Boston, nos Estados Unidos, vivem ali, né? Onde a pesquisa científica é focada em resolver problemas do dia a dia das pessoas. Porque aqui a gente entra numa outra discussão monstruosa aqui, que é a bolha acadêmica, principalmente brasileira aqui. A abertura da própria universidade, o ano passado eu dei um curso lá na Boston University. Às vezes é difícil conseguir entrar numa universidade brasileira para fazer um negócio, porque tu tem que apresentar o teu lápis de 15 folhas e não sei o quê, né? E lá uma super abertura. Então, assim, a gente precisa repensar algumas práticas, né? A gente precisa fazer com que a ciência se torne algo que faça sentido para quem precisa se beneficiar dela, que somos nós. Então, estou aqui trazendo essas contribuições. Igor, uma palavra aí para fechar, uma frase que tu queira deixar para a galera, convida a galera para seguir lá o trabalho de vocês, onde é que eles encontram. Legal. Pô, pessoal, primeiramente agradecer a Letícia pelo convite ali, por esse super papo. Um dia de blackouts e mudanças de horário e tudo mais ali, tá? Deu tudo certo.
minha voz em eco nessa live aqui, nossa. Obrigado, agradecer ao nosso público, a nossa audiência que ficou aqui conosco, curtindo, conversando, batendo papo. Pessoal, sou o Igor, tá bem fácil de me achar nas redes sociais aí. Igor Drude, não tem o Júnior ainda, tá? Então, colocar isso aí no Google, em qualquer rede, vai aparecer o Igor. Só tem eu ali, tá? E o nosso negócio se chama Dream. D-R-I-N, tá? É bem fácil de achar em todas as redes também, tá? Estamos aqui no Instagram, estamos no LinkedIn, acompanha a gente ali. Atuamos em diversas organizações ali, com foco maior em médias e grandes. E a gente acredita que consegue ter um impacto sistêmico nas menores que estão no ecossistema, para que elas se tornem mais sustentáveis ali. Aí estamos levando inovação para todas as nossas frentes ali. Um grande abraço a todos, obrigado, gratidão, tá? Lê, vamos marcar uma próxima aí, hein? Com certeza. Igor, muito obrigada. Para quem não sabe, o Igor é um parceiro. Tem uma escola de liderança aqui que chama Smart. Ele está comigo quase que desde a primeira edição, já é a 6ª ou 7ª, não lembro. E eles têm um módulo, ele e a Camila, que facilitam a parte de Design Thinking para lideranças. Então, o Igor é uma pessoa, como eu falei antes, que eu admiro. Super recomendo aí. Sigam, vão lá. É um cara que me inspira muito. Ele, Camila, o time dele. Para mim é uma grande satisfação tê-lo aqui comigo. Vamos fazer sim mais lives, que eu acho que o que é bom a gente tem que compartilhar mesmo. Depois eu vou salvar e aí a fotinha eu marco as tuas redes sociais também para a galera seguir aqui. Igor, muito, muito, muito obrigada. Mais sucesso para ti. Ontem eu falei para a Lili que as pessoas que a gente acaba compartilhando, eu acredito muito naquela história, né? Semelhante atrai semelhante, tudo que eu quero me quer. Então, assim, as pessoas que vêm para cá são pessoas que nós compartilhamos de muitos valores, nós nos colaboramos e eu acho que isso é fundamental, né? Sempre que tu podes, tu me indicas, eu te indico e essa colaboração é uma coisa que todo mundo ganha. Então, queria te agradecer por esse movimento aqui comigo e tamo junto. Galera, muito obrigado. Lourens, beijo pra ti, saudade de você. Galera, valeu, obrigada. Eu vou encerrar, dar uns 5 minutos só para lubrificar aqui a garganta e a gente entra com uma nova live com a BID, aí falando sobre o líder utilizando a mentoria estratégica. Beleza? Beijo, fomos. Beijão, Lê, muito obrigado, gratidão. Valeu, turma. Tchau, tchau.